Saudações a você, participante do terceiro Conatec. Estou aqui a convite da organização para falar um pouco sobre xamanismo universal. O que é esse xamanismo universal? O xamanismo que é conhecido, na verdade, a academia ela traz hoje dois tipos de xamanismo. Um xamanismo tradicional, como a própria palavra fala. Xamanismo tradicional vem da onde? Vem da tradição. Tradição são dos povos ancestrais, povos tradicionais. Não exatamente ou somente, exclusivamente o índio. Veja, porque o índio é uma parte, são um dos... Os povos tradicionais aqui do Brasil são os índios. Mas você encontra também entre os mongóis, você encontra isso também entre os aborígenes da Austrália, você encontra também com os celtas, ou seja, são os povos tradicionais, né? São os que mantêm o xamanismo tradicional. E você tem o neo-xamanismo, que são as novas práticas de xamanismo, que isso foi um termo que foi cunhado por um estudioso chamado Michael Harner, né, que trouxe esse conceito do xamanismo urbano. E uma coisa interessante, que dentro do meu estudo de 30 anos com xamanismo, que as duas linhas não se conversavam muito. Se conversavam muito porque o pessoal do xamanismo tradicional, eles criticavam os neo-xamãs. Aliás, tem até um título que eles usavam, os xamãs de plástico, né, que faz uma alusão ao cartão de crédito, dizendo que eles banalizam as práticas. E do outro lado, os neo-xamãs criticam, alguns neo-xamãs criticam o xamanismo tradicional, dizendo que eles são muito primitivos, que gostam de sofrer, ficam lá suando dentro de uma sauna, tomam substância, vomitam, tomam rapé, aquela coisa toda, uma coisa de sofrimento. Quer dizer, é uma incompreensão dos dois lados. E eu, no meu estudo do xamanismo, eu não me achava nem de um lado nem do outro, mas me sentia circulando entre os dois. Então eu fui criando o meu próprio estilo de xamanismo, que eu conheço de xamanismo universal. O xamanismo universal faz o quê? Ele pede para que o xamanismo tradicional dê as mãos para o xamanismo universal, o neo-xamanismo, e se encontrem num ponto de concordância. E foi por aí que eu estabeleci o meu caminho. E a base do xamanismo universal é o que eu vou apresentar para vocês agora, fruto do estudo, como eu disse, de muitos anos, que é a roda medicinal. A roda medicinal, a roda medicinal voo da águia, é uma síntese das duas práticas, seja do tradicional e seja do neo, e busca uma adaptação das práticas ancestrais ao mundo moderno e também um retorno às práticas sagradas, principalmente no que diz respeito ao estudo das estações, as estações do ano, que para nós são 8 estações. Essa roda aqui que vocês estão vendo, primeiro você já deve estar percebendo uma diferença, que tem o sul em cima. Por que tem o sul em cima? Porque nós estamos no hemisfério sul. Quando eu vou dar aulas na Europa, nos Estados Unidos, daí eu uso uma outra roda, uma roda que tem o norte em cima. Porque aqui marca no sul ou norte, dependendo de onde você está, marca o quê? O momento de renovação da Terra que vem com o inverno. É isso? Então, no hemisfério norte, os ventos frios do inverno vêm do Polo Norte. No hemisfério sul, os ventos frios que fazem a renovação da Terra vêm do Polo Sul. Então vamos conhecer um pouco essa roda. Através dessa roda que vocês estão vendo aqui, eu faço. Daqui sai o voo da águia, que é uma jornada xamânica, os cursos que eu dou, tudo é baseado. Aliás, eu coloquei minha vida aqui. Meu calendário eu faço através da roda medicinal. Minha alimentação eu faço através da roda medicinal. Uma forma de viver de acordo com as estações do ano. Uma forma de viver através do ciclo da vida. O ciclo também é conhecido como um calendário agrícola, né, que mede desde a primeira semente que cai aqui no outono,
até a primeira colheita no meio do verão. Vou mostrar para vocês a síntese desse trabalho. Então vamos lá. Como vocês viram então, nós vamos partir do sul e vamos girar no sentido anti-horário. Lá no hemisfério sul você gira no sentido horário. Aqui nós giramos no sentido anti-horário. Tá? Então olha lá. Começando pelo outono, que é o momento da morte. Quem marca simbolicamente o momento da morte, que é a morte simbólica da natureza. As folhas secam e caem, mas junto com essas folhas que secam e caem, também caem as sementes, que representam a esperança de vida no futuro. Então a esperança de vida no momento da morte. Os processos do xamanismo são morte e renascimento, não é? Sempre morte, alguma coisa tem que morrer para poder nascer outra. Todos os anos a Terra se transforma. Todos os anos nós nos transformamos também com a nossa cidade, não é isso? Então vamos lá. Aqui no outono, marca o reino mineral, marca o nosso corpo físico, marca a Mãe Terra e marca a própria Terra, né? O elemento Terra. Cada quadrante desse daqui, na verdade, tem 2 estações. Cada um desses quadrantes. Então, o que significa isso? Temos 8 estações. Porque no meio de cada estação, o que acontece? Se junta a energia da estação que está saindo com a energia da estação que está entrando. Isso forma uma alquimia divina. Né? Então, o elemento Terra aqui, ó, o que nós trabalhamos nesse quadrante aqui? Então, no momento que entra o outono, no equinócio de outono, daí nós vamos trabalhar as nossas raízes. Quais são as nossas raízes? Nossas raízes ancestrais, a nossa ancestralidade. Aqui é o lado feminino da Terra que traz a nutrição, diferente do lado feminino onde está a Lua, que já é outro aspecto feminino. Então aqui é o lado nutricional da Mãe Terra. Então aqui nós trabalhamos também a alimentação, ou seja, quais são os alimentos que você tem que tomar no outono. O que acontece no período de outono? Se tem um ressecamento da terra, o que acontece com o nosso corpo também? Nossa pele vai ressecando, precisamos tomar mais água. Então, não é só o aspecto espiritual que se conta, mas também todo o aspecto que envolve a vida. Certo? Então aqui tem um totem simbolizado pelo urso cinzento, marcando o momento que o urso se prepara para entrar na hibernação. O que acontece nesse momento? Quando vai chegando o outono, o urso vai se alimentando de tudo que ele vê pela frente. Come pequenos insetos, come pequenos animais, come peixe, come raízes, come frutas, ele vai comendo tudo, vai se enchendo de energia, acumulando energia, porque ele sabe, dentro da sabedoria da natureza dele, da espécie dele, que ele vai ficar pelo menos 3 meses sem comer, né, no período do inverno. Então ele vai acumulando. Então é um período de você ir acumulando energia. É um período onde a Mãe Terra, depois de fazer toda a obra da sua criação, agora é um momento de repouso, de descanso. Essa semente está aqui parada. Daí o que acontece? No meio do outono, chega no meio do outono, a Terra começa a receber as energias que vêm do elemento ar do inverno. E o que acontece quando os ventos frios, o vento frio do inverno se encontra com o elemento terra? Ele produz um ressecamento profundo da terra que traz uma estação chamada de última colheita ou momento de decomposição. O que é importante você saber nesse calendário é que ele seguindo o calendário pagão, aliás, pagão vem de páganos, que significa do campo. Então, quando trabalhamos esse momento aqui do meio do outono, onde se celebra o famoso Halloween, se acredita que tem uma fina camada que separa o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, ou Samhain,
né, que é utilizado no xamanismo celta, que é o momento da morte do Deus, né, do Deus da natureza. Então, aqui o que foi feito no calendário? Os cristãos na época, para acabar com todo o vestígio do paganismo, ele adotou, de certa forma, os símbolos do paganismo. Então o que eles colocaram aqui? Entenda isso no hemisfério norte. Colocaram o dia dos finados, no momento da decomposição. E assim são todas as partes desse calendário. Tem um calendário cristão também que acompanha o calendário pagão, porque eles adotaram os símbolos. Vocês vão entender um pouco mais à frente. Aí quando chega no meio, tem esse ressecamento da terra, aquela semente que estava parada, que cai no chão, daí aquelas folhas que caem por cima, elas se decompõem, formando um elemento vegetal ali, que protege a semente, que também nutre a semente. Aí chega o momento da renovação que vem com o inverno, do elemento ar. Aquela sementinha, nesse quadrante, por exemplo, aquela sementinha que estava parada, agora ela não está mais parada. Ou seja, ela estava parada no outono e na última colheita. E agora, aliás, a última colheita é marcada também pela última colheita da abóbora. Por isso que eles utilizam a abóbora como símbolo do Halloween. Aí quando chega aqui, essa semente está assim, ó. Só que você não consegue enxergar esse olho nu. Vamos lá, o pessoal da National Geographic vai lá, coloca uma câmera na Terra, deixa lá por uns dias, né, por um tempo, depois dá um avanço rápido na câmera, você vai ver que a semente faz isso aqui, ó. É como se fosse uma criança dentro do ventre da mãe, pá, chutando, começando a chutar. Então começa esse movimentinho, olha lá, de mexer ali a terra, tal, não sei o que lá, de mexer a sementinha, né? E nesse momento do frio, aqui você tem, por exemplo, às 6 horas da tarde, o momento do crepúsculo, aqui você tem 0,24 horas. Aqui o momento da renovação da Terra, que marca no hemisfério norte, e aqui a gente acaba adotando também, o momento do ano novo. Por isso é o momento da renovação da Terra também, onde a Terra vai passando por um refrescamento, onde o que impera, basicamente o que impera são os pinheiros, não é? São as poucas árvores que não queimam no momento do inverno. E aqui é marcado pelo quê? Pelo Natal. O momento da renovação da terra é marcado pelo Natal e o Réveillon. Ou seja, eles colocaram o nascimento de Jesus, que ninguém pode afirmar com certeza que Jesus nasceu em 25 de dezembro, não é isso? Então eles colocaram em cima, exatamente em cima de uma comemoração muito importante do paganismo chamado solstício de inverno. Então, o solstício de inverno marca quando o Sol está mais longe do hemisfério. E o solstício de verão é quando o hemisfério está mais perto do Sol. E os equinócios são o ponto de transição entre uma estação radical, vamos chamar assim de estação radical porque o que se espera é que é bastante frio no inverno e bastante calor no verão. É isso que se espera. Nem sempre acontece, né? Por causa dessas loucuras aí que acontecem na ecologia atualmente. Mas aqui nesse momento, então, é um momento do corpo. Aqui, se você tem aqui o corpo físico para trabalhar e tem os seus ancestrais, aqui você tem o corpo mental. Entendendo a mente, não como uma mente racional, mas como uma mente que passa a racionalidade. Uma mente que pode te levar no alto de uma montanha, dentro da montanha, no interior da montanha, ou no fundo do mar. Uma mente ilimitada. Então aqui é o local do reino animal, aqui é o local das estrelas. Se você tem a Terra, aqui você tem as estrelas. Por que tem as estrelas? Porque é no inverno que você consegue enxergar melhor as estrelas, e é nesse momento que os sábios do passado iam estudar os oráculos. Então aqui é o lugar dos oráculos, na verdade é o lugar do futuro,
aqui você tem o lugar do presente, aqui você tem o lugar do futuro, é o lugar onde você vai trabalhar uma coisa muito importante, que é a sua comunicação. Então aqui, olha, que nós trabalhamos nossos ancestrais, nossa saúde física, nós trabalhamos no momento da última colheita, da decomposição, por exemplo, aqui morre, alguma coisa morre, mas sempre que você tem uma morte, por exemplo, você termina um relacionamento. O que acontece? Você termina um relacionamento, o relacionamento não está bom, você termina, mas mesmo não estando bom e você terminando, então ficam as dores, fica uma culpa, fica uma mágoa. Então quando chega no meio da última colheita, que é o momento do dia dos finados, é o momento de você jogar fora o peso morto da sua vida, você se libertar daquilo que é peso na sua vida, suas culpas, suas mágoas, feridas de relacionamento do passado, tua insegurança, teus medos. O importante é você saber que a 45 dias muda uma estação. Cada 45 dias você vai ter uma nova estação. E isso te dá uma possibilidade de você transformar sua vida em algum aspecto de 45 em 45 dias. Aí quando chega no meio do inverno, aqui no corpo mental você vai trabalhar preconceito, você vai trabalhar a sua limitação, sua forma de pensamento, as palavras, o poder da palavra, como é que você usa a palavra. Tem pessoas que às vezes, sem saber, elas usam as palavras para se auto-amaldiçoar. Eu não sirvo para nada, minha vida é uma M, e etc e tal. Então aqui você vai aprender a se libertar dessa palavra negativa, dos pensamentos tóxicos também, até que chega no meio da estação do inverno, o elemento ar do inverno se junta com o elemento fogo da primavera. Aí você vai falar, mas eu aprendi na bruxaria que o fogo é no verão. Tem esse estudo também. Tem até rodas medicinais que fazem isso. Daí você vai falar qual que está certo e qual que está errado. As duas estão erradas. De repente, depende de como você trabalha o conceito das coisas. Para nós aqui é o seguinte, ó, esse fogo que tem na primavera não é o fogo do sol do meio-dia. É o fogo das 6 horas da manhã. É o sol que não te traz aquele calor intenso, mas ele te traz a iluminação, a claridade e a pureza espiritual. E o que acontece quando o fogo se junta com o ar? Imagina que você vai lá abanar uma fogueira, o que acontece? Ela entra em combustão. Esse período onde se junta o elemento fogo com o elemento ar, nós chamamos do momento da germinação, ou seja, aquela sementinha que estava ali vibrando, ela recebe essa energia do elemento fogo e tcham! Estoura a semente e assim germina a terra. É como aquela lagarta que rompe, aquela borboleta que rompe o casulo. É como o pássaro que rompe a casca do ovo. Aqui é o momento da germinação e o crescimento passa a ser interior. Aí o crescimento passa a ser para baixo. Mas é um crescimento para baixo que forma uma base de sustentação para que possa, nesse momento aqui da primavera, essa plantinha nascer firme e saudável para poder crescer e dar os seus frutos. Então aqui no momento da germinação, é que nós trabalhamos a quebra dos limites, dos bloqueios que nós temos na vida. Tudo aquilo que você tem parado na sua vida, tudo aquilo que você tem dificuldade de enfrentar, você vai utilizar essa energia do ar e do fogo para poder vencer esse bloqueio e seguir em frente na roda da vida. Estou dando uma síntese de um trabalho que a gente faz com as pessoas, de 16 encontros de 2h30. Estou fazendo bem síntese aqui. Aí quando vai chegar no momento da primavera, né? Chegando no momento da primavera, o momento do sol, o retorno do sol. Aliás, então aqui é Natal, né? Já tinha falado, explicado que aqui também está o Natal. E também está a cerimônia de dar e receber, que marca o Natal. É nesse instante que se faz a cerimônia de dar e receber. Então chega o momento da primavera, as plantas com aquela base de sustentação cresce, nasce e cresce. Mas só que ela é uma semente ainda muito, uma plantinha muito frágil ainda.
Pode ser que uma formiguinha vai lá e come, pode ser que um bichinho vai lá e arranca, você pisa em cima, é uma semente muito frágil, porque aqui tem a ver com o nosso corpo espiritual. Então a gente aprende essa fragilidade, é uma fragilidade, porque as pessoas não sabem muitas vezes o que elas fazem com a vida espiritual. Pegam como se fosse um livro, um objeto, que eles não sabem onde vão colocar. Porque sua vida espiritual não tem que ser um lugar que você coloca onde dá para colocar. Sua vida espiritual tem que estar no altar. Ou seja, você tem que separar seu tempo. Nós temos que separar o nosso tempo para a nossa conexão espiritual, porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos. A única diferença entre os espíritos que se falam por aí, nós, é que nós estamos encarnados. E eles estão desencarnados. Nós somos espíritos. Essa é a nossa essência. Então, chega aqui o momento do novo, dos novos projetos. Você vai trabalhar seus novos projetos, vai trabalhar as novidades na sua vida, vai trabalhar a sua inspiração. Aqui é o lugar da águia dourada, aqui é o lugar do búfalo branco, aqui é o lugar da águia dourada. Aquele que consegue voar acima das nuvens negras da ignorância, olha que bacana. E aqui você tem aqui no outono você tem o urso, a ursa cinzenta, que é uma parte feminina da roda, que é o feminino profundo, na verdade, o feminino profundo na caverna da ursa cinzenta. E aqui você tem o masculino elevado nas asas da águia dourada, o lugar da visão, da miração, dos estados alterados de consciência, onde você vai buscar por uma compreensão extraordinária, não ordinária, não é? Está no outro nível ali de consciência. Aqui que você vai buscar essa amplitude, a expansão da sua consciência. Quando chega no meio da primavera, o elemento fogo da primavera se junta com o elemento água do verão. O que acontece quando a intensidade do fogo se junta com as nossas águas que representam as nossas emoções? O que acontece quando o fogo se junta com a água? Fervilho, né? Então aqui é o momento do quê? Aqui é a estação da fertilização, da sexualidade, do sexo propriamente dito. Não só a fertilidade nesse sentido, mas a fertilidade das suas amizades, a fertilidade do seu trabalho, do seu caminho pela vida, enfim. Aqui é interessante porque eles colocaram aqui para nós é em maio que isso acontece. E é onde eles colocaram o quê? O mês das noivas, não é? E pro calendário celta representa Beltane, o momento da fertilização, onde as bruxas faziam as poções, os encantamentos de amor, de paixão, né? Então, um momento de intensidade de energia também, porque aqui, aquela mudinha que era pequena, aquela plantinha que era pequena, ela já cresceu. Cresceu e com esse crescimento ela começa a soltar aromas, perfumes, e vai atraindo com isso os insetos, vai atraindo com isso as abelhas, vai atraindo os morcegos que fazem essa tarefa de fertilização da terra. É quando os animais entram na dança de acasalamento. Você pode perceber os vagalumes, por exemplo, nesse instante, não é? Que eles fazem colocam aquela luz, que é uma luz que é obtida através de uma interação química, no momento que ele faz isso para atrair a sua fêmea, não é? Chamada luciferina, olha que interessante, não é? Ele tem uma luz própria e ele emite isso para poder atrair a fêmea. Então tudo isso acontece aqui nesse momento da fertilização. O que a gente faz nesse momento da fertilização? Nós trabalhamos a harmonia entre casais, ou seja, é um momento do ano onde você vai rever seu relacionamento com a sua esposa e renovar os votos. Eu todos os anos caso com a minha esposa. Todos os anos nós casamos, nós renovamos os votos nesse momento da fertilização. E também para aquelas pessoas que querem um companheiro, uma companheira ideal, não perfeito, né? Mas ideal, que
a gente pode dizer que é uma coisa meio que um Santo Antônio pagão, não é verdade? Vai ser no momento da fertilização, mas dizendo também que não é só fertilização no sentido desse encontro masculino e feminino. Ele é masculino e feminino porque dentro dos gêneros, né, dentro das opções sexuais, dessa figura desse masculino e feminina, seja homem, seja mulher. Me compreenderam, né? Daí chega no momento da fertilização, aí entra o domínio do elemento água, você sai do sol e vai para o momento da vovó Lua. Se aqui você tem a mãe que nutre, aqui você tem a mulher sensual, a mulher que é a senhora dos nossos sonhos. A lua é muito poderosa, tem algumas tradições que dizem que é a lua que domina a Terra, e é mais ou menos assim. Você imagina, aqui é elemento água. A cada alunação, a lua movimenta toneladas e toneladas de água de um lado para o outro do planeta. Imagina o que ela não pode fazer com as nossas emoções, com o nosso corpo, que é 85% líquido, não é? É nesse momento do verão, é por isso que a gente tem muitas férias de verão, né? As pessoas estão mais out, estão mais para saírem, para poder se divertirem. O momento das grandes paixões, tem a paixão. Aqui a gente trabalha a paixão do carnaval, por exemplo. Então, tudo aqui, o corpo emocional, por emoção, onde você vai, e é o momento de estudar os relacionamentos. É aqui que você vai estudar os relacionamentos, mas não só o relacionamento homem e mulher, o relacionamento com o filho, o relacionamento com os seus irmãos, com a sua família, com os seus vizinhos, onde você vai estudar o reino vegetal, aqui o momento das plantas, né, que são tão afetadas pela lua, é isso? Aí chega no meio do verão, as águas do verão se juntam com o elemento terra do outono. E o que acontece quando as águas se juntam com o elemento terra? Barro, né? Exatamente o barro, que significa objetos, que significa casa, que significa os utensílios domésticos, ou seja, é a realização. É quando você consegue materializar o seu sonho. Então o seu sonho que começou aqui, quando cai aquela primeira semente, aquela promessa de uma nova vida, aqui ela se manifesta como uma vida ativa, ou seja, a planta começa a fazer a sua produção. Aqui é o momento da primeira colheita. Primeira colheita também marcada pelo milho. Nesse instante, por exemplo, que os índios norte-americanos fazem a festa do milho, a dança do milho. Eles pegam os milhos que a colheita do milho faz com eles um pão, uma espécie de um pão onde eles dividem isso cerimonialmente, e é onde os cristãos colocaram, por exemplo, loaf mass, ou seja, a missa do pão. Foi exatamente aqui nesse momento também, né, colocando em cima de uma estação pagã e absorvendo os símbolos da estação pagã. Né? E aí o ciclo vai se completando. Não é isso? A gente colocando a nossa vida na roda, nós formamos uma energia que nós chamamos de fluxo. Você entra no fluxo na vida. O que significa quando você consegue colocar a tua vida na roda? O fluxo da vida significa que sua vida começa a funcionar. Aqui você vai descobrir, por exemplo, no estudo da roda, a tua missão. Qual é a tua missão na Terra? O que você veio fazer aqui? Minha missão é inspirar as pessoas para que elas possam se conhecer melhor, se reconectarem com o sagrado e buscar sua felicidade e harmonia entre todos os erros, os reinos, entre todos os seres. Essa é a minha missão na Terra. Eu não tenho uma missão assim como consertar o mundo, essas missões megalomaníacas. Minha missão é inspirar as pessoas para que elas possam se conhecer melhor e se reconectarem com o sagrado. E é isso que eu faço. Isso que eu faço através das canções que eu canto, daquilo que eu escrevo, dos livros que escrevo, dos meus textos, das minhas aulas. Hoje é o que eu faço na minha vida. É trabalhar nessa roda. A roda é minha vida. Todo o meu calendário do ano eu faço através da roda. Assim como as jornadas xamânicas Voo da Águia.
A jornada xamânica do voo da águia é um giro, em uma noite você faz um giro nessa roda medicinal. Nós fazemos um trabalho, um estudo dessa roda, como eu já disse, a gente, toda semana, nós nos reunimos para estudar uma determinada estação, tudo aquilo que ela representa de símbolos, e damos um desafio para a pessoa fazer durante a semana também, referente àquilo que ela aprendeu. Esses desafios não é se jogar no penhasco, entrar dentro do fogo, não, são desafios práticos do dia a dia. É aí que a tradição se junta com a modernidade, né, com os tempos atuais. Você poder colocar em prática aquilo que você aprende. Não uma coisa sofisticada, muito etérica, que você não sabe o que fazer com ela. Então o xamanismo universal busca realmente fazer um xamanismo aplicado na nossa vida, para que a gente possa viver no dia a dia, em todas as nossas relações, em todos os nossos relacionamentos, nas coisas que acontecem na nossa vida. Então a jornada xamânica Voo da Águia, o que ela faz? Nós nos encontramos para fazer os ritos de passagem. É muito importante a gente fazer rito de passagem. Isso foi uma coisa que nós perdemos na nossa cultura. A única coisa que nós preservamos nos ritos de passagem aqui na nossa cultura é o rito de batismo, o rito de casamento e a extrema-unção. Os ritos de passagem são muito mais do que isso. Sempre que você passa por uma transformação na sua vida, você faz, na verdade, a gente aprende que faz um rito de passagem. Se você vai mudar de casa, você faz um rito de passagem. Qual é o rito de passagem que você faz quando vai mudar de casa? Se você vai mudar de casa, você vai deixar a casa que você está saindo muito melhor do que ela entrou, honrando o espaço que te recebeu. Por exemplo, ou quando você é assaltado, ou quando você tem uma cura, se liberta de uma doença, aí a gente faz esses ritos de passagem, a gente marca esse momento, né? esse momento de aprendizado, e oferece sempre alguma coisa ao universo. Na jornada xamânica Voo da Águia a gente faz isso numa rodada só, numa noite só, onde nós nos encontramos no centro do fogo. Nosso trabalho, na verdade, são rituais do fogo. O fogo, para nós, no xamanismo universal, é a representação simbólica do poder de Deus na Terra. Foi assim que ele se apresentou para os primeiros profetas, é assim que ele vai para os templos e igrejas. Nós temos lá o elemento vivo na nossa frente, que nos une durante toda a noite. Aí consagramos as medicinas sagradas, e vamos fazendo esses ritos em vários momentos. No primeiro momento de concentração, de silêncio, ligado ao elemento ar, por exemplo. Depois um momento de concentração musical, onde nós cantamos canções medicinas. Aí tem um momento do fogo, onde nós evocamos o poder destruidor do fogo. O fogo tem um poder de criação e de destruição. E daí nós evocamos o poder de destruição, porém de uma destruição positiva, para queimar e destruir todas as memórias que te causam dor e sofrimento. Suas mágoas, suas raivas, suas culpas, feridas de relacionamento do passado, seus vícios, seus medos e tudo aquilo que obstaculiza o seu caminho de progresso pessoal, profissional e espiritual. Esse é o momento sagrado da destruição, onde através da divindade que habita dentro de cada um, do poder destruidor do fogo, você vem e queima tudo aquilo que não serve, aqui esse peso morto na tua vida. Depois que você queimou tudo que você tinha para queimar, destruiu tudo aquilo que você tinha para destruir, daí você cria um vácuo na tua consciência que te permite com mais firmeza pedir aquilo que você quer. E aí a gente faz o rito do tabaco. Mas um rito do tabaco não vicioso, rito espiritual do tabaco, onde a gente coloca porções de tabaco numa palha de milho, que representa as suas preces. Para cada pitada que você coloca ali um rezo e uma prece. Você vai sorver a fumaça na sua boca sem tragar, como que sorvendo os seus pedidos. E quando você sopra, você envia a tua voz, a tua mensagem, até o grande mistério, para que possa chegar na lei das atrações e para que se manifeste os seus pedidos na sua vida.
momento de rezo. É para isso que a gente utiliza o tabaco. Aí na sequência, cada medicina vai entrando no seu lugar. Daí nós entramos com o momento da visão, um momento onde se mistura os elementos ar e fogo, que é a utilização do colírio sananga. O colírio sananga, utilizado pelos índios aqui no Brasil, assim como todas as medicinas, por exemplo, da jiboia, né, a cunia, a ayahuasca, tabaco, o cambu, que é para espantar a panema, principalmente. Panema é como se for, quando o índio perde o poder pessoal dele, ele não tem vontade de comer, não brinca com o filho, não consegue caçar, enfim, ele está sem poder pessoal. Ele toma dessas medicinas sagradas para se libertar de Ipanema, para vencer esse espírito da doença e poder recuperar o seu poder pessoal. Mas em essência, a sananga potencializa, ele expande a nossa glândula pineal, que é a glândula responsável pela nossa intuição e vontade própria. Eles utilizam também o sananga para poder enxergar melhor à noite, porque ela amplia a nossa visão noturna. Depois do sananga nós fazemos o ritual do rapé, que é um ritual também de rezos, um ritual onde também é muito bom para pessoas que têm rinite, sinusite, tirar os mucos, mais um momento ali de limpeza também. E depois vamos encerrando a nossa jornada, cantando canções de poder até o dia amanhecer. E depois que a gente termina o ritual, aí a gente faz o rito final, que é o ritual do bastão que fala, onde através de um instrumento de poder, a pessoa compartilha da experiência que ela viveu ali no voo da águia. Então você vê a roda medicinal inteira dentro de uma única jornada. E assim nós vamos fazendo nossos trabalhos. Também nossa contribuição para esse mundo do xamanismo, minha contribuição foi escrevendo 2 livros, O Voo da Águia, O Espírito Animal, e agora um projeto, um 3º livro. Foi também a idealização das viradas musicais xamânicas, que nós iniciamos em 2017, estamos agora na 3ª versão, que são canções medicinas, onde a gente não utiliza nenhum alterador de consciência que não seja a própria música. A música como medicina. São viradas, né, acontecem da noite para o dia, 2 dias seguidos, onde as pessoas compartilham das canções medicinas que trazem, eu diria como se fosse uma PNL espiritual, né? Onde vão ouvir só boas palavras, bons pensamentos, louvação ao sol, à lua, à estrela, as manifestações da natureza, a orixás, a santos, seres da floresta, só coisa boa durante 2 dias só ouvindo essa música, momento de muita alegria, de um transe obtido pela música e pela dança, é como se fosse uma folia sagrada, um momento onde você se permite fazer uma folia e se inspirar ao mesmo tempo com boas palavras. E também temos feito, além do VMX, que é a virada musical xamânica, e o MX, que é o Encontro Brasileiro de Xamanismo, também temos um projeto Semeadores da Natureza, que é um projeto já internacional, também já internacionalizado. A própria VMX, nós tivemos a oportunidade de fazer MX em Madrid, na Espanha, levar também para Santa Cruz, na Califórnia, e também para Nova York. Já temos uma semente do VMX iniciando lá, o que eu chamo desse xamanismo sem fronteiras. E também o projeto Semeadores da Natureza, onde os grupos se unem para poder produzir as sementes, trabalhar com as sementes no momento do outono, um processo de germinação das sementes, para que essas sementes, depois de germinadas, sejam levadas para a terra no momento da primavera. Então, árvores frutíferas, a gente replantando a natureza tão destruída, fazendo pelo menos a nossa parte. E também estamos com um projeto para acontecer agora em 2020, que é um encontro de alimento-medicina. Como você comer através das comidas das estações, comidas naturais, orgânicas, veganas, sem
químicas, né? Comidas naturais, ou seja, alimento de verdade. Como você pode usar esses alimentos de verdade para poder obter mais saúde, combater doenças, aumentar a sua imunidade. Vamos fazer também um congresso sobre isso. E assim vamos fazendo, dando a nossa contribuição nesse mundo do xamanismo, através do Centro de Estudos de Xamanismo Voo da Águia, através do Céu da Lua Cheia, do nosso programa Xamanismo Sem Fronteiras, através do nosso site www.xamanismo.com.br e por uma novidade que estará acontecendo esse ano também, agora aqui no mês de outubro, nós estaremos também lançando a TV Xamanismo, que mostra, através das viagens que nós fazemos, pontos sagrados, cerimônias interessantes que vão acontecendo no mundo, para maximizar, ampliar os conhecimentos sobre esse mundo mágico e misterioso do xamanismo universal. E a partir de agora, então, vou aqui encerrando, me despedindo de vocês, desejando a todos muito amor, muita paz, muita luz, muita prosperidade, saúde, alegria, um grande beijo no coração e até uma próxima, se Deus quiser.